que a gente vai acostumar com isso, né? Estou pensando o seguinte, em continuar fazendo, tá? E aí a gente, não vou acabar no programa na Semana da Mulher, não. Vou continuar fazendo lives multidisciplinares e, assim, com pessoas que eu acho que vai ser legal. Que aí a gente pode trazer novos temas, aí discute educação, aí discute novas tecnologias, inovação. Eu acho que uma coisa que a gente não discute nesse sistema é inovação. Ninguém fala em inovação, né? Aí quando cai a inovação na cabeça de todo mundo, igual caiu agora, foi um caos. E agora vai ter a primeira eleição para conselheiro federal pela internet. Então, quem que tocou o telefone? Foi a Paola. Começamos, que ela falou. Para mim não aparece. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Apareceu no YouTube. Tudo bem? Boa tarde. Ontem a gente começou, em função do Dia Internacional da Mulher, a gente começou uma semana de lives com mulheres em evidência e com cargos da área tecnológica. A ABEA, Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetas, eu sou presidente do Estado do Rio de Janeiro, mas a entidade, hoje nacional, foi criada em 1937 por 11 mulheres, coordenadas e lideradas por Carmen Portinho, e é uma entidade precursora, apesar de não ser considerada ainda pelo sistema, é uma precursora, criou praticamente os CREAs, está no sistema desde 1937 e tem cadeira no CREA RJ. Aí a gente teve essa ideia de fazer e quis ampliar. A gente foi fazer uma listinha para ver uma live, só para não passar em branco a data, porque com a pandemia não dá muito para a gente dar parabéns, né? Fazer muita festa, nem virtual. Está um momento muito complicado que a gente está vivendo. E aí, quando fizemos essa listinha, passou de 20. Aí a opção foi fazer uma série de 5 lives. Dentre essas 5 lives, para também não ficar repetido, ter algum norte, a gente optou por segmentar. Então, ontem não teve exatamente como foi o Dia Internacional da Mulher mesmo, a gente só falou de mercado na engenharia, arquitetura, agronomia, geociências e com as tecnólogas. E hoje a gente colocou como tema, não, só para dar um norte mesmo, a agronomia e o agronegócio. A gente está aqui com 5 lideranças multidisciplinar. A Andréia Rocha, que é a Boldrani, que é conselheira federal pelo Rio Grande do Sul, e agrônoma, engenheira agrônoma. Ana Paula Guimarães, que é agrônoma, presidente da AEART, que é a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro, e coordenadora do CEDER, que é o Colégio de Entidades Regionais, onde todas as entidades que têm assento no CREA têm participação. A Vânia Belo, que é presidente do Mato Grosso do Sul, e a engenheira agrimensora. Águida Avelar, que é engenheira civil, vice-presidente da ABEA Nacional, e que já exerceu diversos cargos no CONF e também já trabalhou com perícias. Ana Lúcia Miranda, que é arquiteta e urbanista e profissional liberal e conselheira no Clube de Engenharia. Vamos lá, meninas. Vocês querem complementar os seus currículos? Porque são currículos muito densos. E eu preferi, cada uma se apresenta, por favor, não precisa necessariamente ser currículo. Só se apresente, queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença das pessoas. A Kátia já chegou. Obrigada, Kátia Fará, que é arquiteta urbanista, também grande parceira e da ABEA. A Carmen Leonora, que é a Amorim Soares, que todo mundo conhece, né? Que é engenheira, arquiteta, advogada, e já é uma grande empreendedora, que vai estar aqui na sexta-feira. Kátia vai estar na quinta. Carmen vai estar na sexta. Também são lideranças aqui. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada a vocês.
Paola, que está aqui pelo IBEC. O IBEC está apoiando a gente e viabilizando a realização das lives que são feitas com as convidadas pelo Google Meet e transmitidas ao vivo pelo YouTube. A Paola é a grande executiva do IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos. Obrigada, Paola, por estar com a gente. E, enfim, se apresentem. Andréia, se apresente, por favor. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, quero parabenizar todas as colegas pelo dia de ontem, que ele continue, que a gente siga forte e unida, vencendo essas batalhas e desafios. E é através das engenharias, sim, que nós venceremos esses desafios. Meu nome é Andréa Brondani da Rocha, eu sou engenheira agrônoma, natural do Rio Grande do Sul, fui inspetora, coordenadora das entidades de classe, o CEDER do Rio Grande do Sul. Tive o prazer de conhecer as colegas Ana Paula, Yara, Vânia, Ana Lúcia, Águida, também através das entidades de classe. Portanto, eu sou forte defensora das entidades de classe e acho que nós mulheres temos que fazer mais uso ainda delas para nos unirmos e vencermos todas as batalhas aí do cotidiano. Muita alegria. Tenho pós-graduação na área de fitotecnia, doutorado em bioquímica e fisiologia, e atualmente ocupo o cargo de conselheira federal modalidade agronomia pelo estado do Rio Grande do Sul. Mas ao assumir o cargo no Confea, estou à disposição do Brasil inteiro e de todas as modalidades. Muito obrigada. Vânia. Boa tarde. Yara, agradecer essa oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso sistema profissional, da mulher no sistema, que é muito importante. Eu estou presidente do CREA aqui de Mato Grosso do Sul, tenho uma história longa aí com o sistema, eu acho que fiz parte de todos os segmentos. Eu venho de entidade de classe, comecei participando de entidade de classe desde a época da universidade, quando a minha entidade de classe foi criada aqui, e depois, nesses anos todos, tem aí mais de 30 anos participando do sistema. Fui presidente da minha entidade, fui presidente de uma entidade estadual também, tive vários cargos no CREA, como conselheira, diretora, coordenei o programa CREA Júnior, participei no Confea, representando a engenharia de agrimensura aqui do Mato Grosso do Sul. Fui especialista também na análise da resolução 1010, pela modalidade da agrimensura. Fui diretora da Mútua. Então, eu tenho uma longa história aí no sistema, desde o início mesmo. E eu acho importante essas oportunidades. E como disse você, Yara, que não vai parar por aqui, né? A gente discutir esses assuntos, o papel da mulher, quanto a gente pode contribuir com o sistema. Eu falo que hoje não é que a mulher está buscando se destacar no sistema ou pegar um espaço que até então era na grande maioria e continua sendo dos homens. Nós queremos contribuir com um olhar diferente. Eu acho que esse olhar diferente da mulher dentro das nossas profissões, ela contribui muito. Eu acho que é o olhar carinhoso, é o olhar materno, é mais amor, e a gente consegue, com tudo isso, transformar as nossas profissões. E nós que podemos ter essa oportunidade de estar falando, a gente com certeza, com essa experiência, com essa vivência nossa, a gente desperta interesse das nossas colegas, das profissionais, para que elas também venham viver esse mundo e venham dar a sua contribuição. O quanto é importante a nossa contribuição. Obrigada, Vânia. Vou passar agora para a Ana Lúcia, que é cria do Clube de Engenharia, Ana Lúcia Miranda. Ela é arquiteta urbanista, é cria do clube, e desde 2010, como foi criado o CAL, dia 24 de dezembro de 2010, dia 24/31, né, que foi assinada a lei. 31. Então, a Ana nunca participou
de CREA nem de CAL, em termos de plenário, mas ela participa do clube e participa das discussões das nossas profissões. Então, Ana, prazer por ter vindo e se apresente, por favor. Meu nome é Ana Lúcia Miranda, eu sou arquiteta, urbanista, sou formada pela Gama Filho aqui no Rio de Janeiro, moro aqui também no Rio de Janeiro, e eu participo muito no clube de todas essas discussões que nós temos, e tem também, eu enfatizo muito a profissão não só de arquiteto, mas de engenheira também, que nós precisamos de muitas mulheres, né? Nós temos um olhar, como a minha colega falou aí embaixo, um olhar diferente. E tudo que é feito com muito amor, a gente realça mais a nossa profissão. Então, eu gosto demais da minha profissão, sou apaixonada por ela, apesar de ter sido sempre autônoma, sempre tive um escritório. Agora que eu me aposentei, tem uns 3 anos que eu me aposentei, aí foi que eu sosseguei um pouco mais, estou um pouco mais parada. Mas é muito bom, entendeu? A gente fazer tudo com amor e ajudar as pessoas, eu acho que é o principal na vida de todos nós. É você contribuir com o outro. Eu penso muito nisso, entendeu? Estou sempre tentando contribuir e ajudar outras pessoas também, principalmente as mulheres, que nós estamos na semana delas. Tem outra coisa que eu acho que é importante dizer, é o seguinte, que a BEA é multidisciplinar. E ela envolve engenheiras, arquitetas, agrônomas, engenheiras químicas, que não são obrigadas a fazerem parte nem do sistema profissional, elas podem fazer parte do CRQ, né, do CFQ. Então, CFQ. E aí o que acontece? A ideia é a gente se unir forças. Porque eu acho que ao longo dos anos a engenharia, a área tecnológica, vem perdendo muito espaço, inclusive por essa disputa interna. Mas eu vou passar agora para Ana Paula Guimarães, que vai se apresentar, agrônoma. Se apresente, Ana, por favor. Boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo de casa. Eu sou Ana Paula Guimarães Farias, eu sou formada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi um momento muito mágico passar pela universidade, porque ali eu conheci um universo que eu não tinha acesso, embora eu ouvisse falar muito nele. Eu sou da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, do município de Japeri, onde tem assentamentos, mas eu não tinha muito contato com eles. Até o dia em que me incomodou, eu ainda estava por concluir meu 2º grau, que todas as crianças do assentamento não tinham acesso à escola, porque era muito distante. E aquilo me incomodava. Eu passava para a escola e via aquelas crianças sem poderem ter acesso também. Até que foi montado um trabalho comunitário em que eu fui a professora comunitária na igrejinha do bairro. Tive uma grande confusão, muitas crianças eram evangélicas, aquela coisa toda, mas uma boa conversa e ninguém escapa dela. E todos passaram ali pela escola. Hoje ela é a Escola Municipal do Santa Terezinha, e eu tenho muito orgulho de falar isso, porque ela começou num trabalho voluntário, numa coisa que me incomodou e que precisava ser feito. E que foi feito, e não foi feito só por mim, aos poucos nós fomos buscando tantos outros voluntários, enfim. Por que eu gostaria de colocar isso? Porque eu carreguei isso para toda a minha vida profissional. Eu saí da rural, eu tive a oportunidade de estudar na Dinamarca, fazer uma pós-graduação na Dinamarca como bolsista da Comunidade Europeia, retorno ao Brasil, voltei para Japeri, minha primeira oportunidade aqui foi numa prefeitura, que horror, mas era a oportunidade de aprender. Todos deveríamos passar por um momento desse, pequeno, mas com todas as dificuldades. Porque à medida em que a gente caminha, depois eu fui para em Nova Iguaçu, fui a responsável técnica por criar o primeiro assentamento municipal do Brasil, que já perdurava por mais de 25 anos e ele não conseguia caminhar, e ele nasceu enquanto assentamento municipal. E tudo isso vem lá da adolescência, vem lá daquela percepção do olhar, que a nossa colega já falou aqui e a outra ratificou, o olhar que a gente, mulher, tem para as questões sociais. E isso está muito enraizado na agronomia, porque o agrônomo, ele é muito futucão, ele é muito presente na vida das famílias. Ele não só chega lá para dizer como plantar e como colher,
ele tem que saber se aquela família tem estrutura de colheita, de cooperativismo, de colaborar. Então, eu acho que a agronomia é isso, e quando eu fui convidada aqui, eu quero muito agradecer a Yara, certo? Agradecer o convite, parabenizar a Bea por essa iniciativa tão importante de falar de segurança alimentar. O planeta, ele está se destruindo porque nós estamos cada vez mais degradando, e quanto mais degradamos, menos vida teremos. E a segurança alimentar, ela é tão importante porque ela está para além do nutricional, ela é totalmente ambiental. E esse tema, ele é tão pulsante na nossa vida, não só dos agrônomos, mas é na vida de todo mundo, e a gente cerra os olhos para isso. Nós vamos ao mercado e estamos pagando mais caro e não temos a produção local. Eu não quero falar nada. Nossa, muito bom. Agora tá acabando. É porque falhou, aí eu ia passar para a Ana. Ana Paula é inflamada. Travou, né? Ótimo. Obrigada. Tô sabendo coisas, tá vendo? Nem eu sabia, hein? Obrigada, Ana. Vamos, Águida Lúcia. Se apresente, por favor. Só o seguinte. Flávia Rochim, obrigada por estar aqui. Mei Cardoso, obrigada. Obrigada, Guria. Elizabeth Maia, obrigada por ter vindo. E Águida Lúcia, vamos lá. Se apresente, por favor. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Yara. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui nesse grupo, falando sobre um tema que, para mim, é moda, principalmente na pandemia, segurança alimentar. Mas a gente vai decorrer sobre esse tema no decorrer das nossas falas, né? É uma satisfação muito grande. Quando a Yara me chamou, eu falei, pô, Yara, eu sou engenheira civil, formada na UNB, em Brasília, trabalho há vários anos no CONF, eu já ocupei lá vários cargos, mas eu sou uma incentivadora muito grande das entidades de classe. E eu ajudei a fundar e participei da fundação e do fortalecimento de vários institutos de avaliação e perícia no Brasil inteiro. A gente teve oportunidade, não foi só eu, foi junto com principalmente o Sérgio Abunamã e o Guilherme Federman de Minas Gerais, nos ajudaram a fortalecer os institutos de engenharia de avaliação e perícia no Brasil inteiro. Mas hoje eu sou auditora, funcionária do Conselho Federal de Engenharia. E quando a Yara me chamou para poder falar de agronegócio e de segurança alimentar, eu falei, mas eu sou engenheira civil, vou falar sobre isso. Depois eu lembrei, nada acontece por acaso, né? Porque eu sou filha de engenheiro agrônomo, apaixonadíssimo pela profissão, e fui casada durante vários anos. O pai dos meus 5 filhos também é engenheiro agrônomo. E ele fala que se 1000 vezes ele tivesse de escolher uma profissão, 1000 vezes ele escolheria a agronomia. Então, assim, a agronomia acaba que está enraizada. E eu, enquanto mulher, enquanto mãe, a segurança alimentar é muito importante para a gente. E falar e participar de um tema como esse, para mim, é uma honra, Yara. E parabéns pela sua iniciativa. É muito bom estar agregando mulheres para poder falar das nossas profissões. A gente, se Deus quiser, vai ter oportunidade de mobilizar e incentivar outras pessoas para poder estar participando dos movimentos, principalmente as jovens engenheiras. Eu tenho uma sobrinha recém-formada em engenharia civil também, e ela está aí no mercado. Mas você não citou o Murilo, né? O Murilo, filho dela, é agrônomo, ela não citou. É veterinário. Pois é, mas é o Murilo é agrônomo, o Marco é veterinário. Quer dizer, então, na família dela também a agronomia é muito forte. Né? Minha nora. Pois é. Minha nora é engenheira agrônoma. Tá. Então, vamos lá. Agora, a Nancy, obrigada, tá, por ter vindo, presidente Nancy do CREA do Rio Grande do Sul. Está agradecendo a gente, e elogiando que tem um time de mulheres maravilhosas, e a gente está esperando
amanhã, e ela vai estar presente amanhã na área ambiental que a gente vai discutir. Amanhã é petróleo e gás. A gente vai discutir na quinta. Eu vou passar para a Andréia, porque ela quer falar. Diga lá, Andréia, pode falar. Eu acho muito importante a gente situar os nossos queridos ouvintes que estão na mídia social aí nos presenteando com a sua audiência, da qual eu agradeço muito aí a todos. O conceito de segurança alimentar, ela não é um tema de exclusividade agronômica e não é um tema moderno, novidade em função da pandemia. A segurança alimentar está relacionada ao estoque de alimentos que um dado país tem em seus armazéns para garantir a soberania nacional. Está relacionada ao estoque de arroz, de feijão, de trigo, que compõe a cesta básica. Então, dado governo, ele elenca quais são os alimentos considerados de soberania nacional, que é para dar a garantia do gestor público de que não faltará comida para a sua população. Então, eu me vejo na obrigação de dizer para os colegas que vocês têm toda a autoridade para falar. A engenheira Vânia, como agrimensora, presidente de um CREA, que representa uma produção robusta no ramo agrícola, quer seja agronegócio, quer seja agricultura familiar, vamos desmistificar. Os agrimensores é que medem tudo, todas essas áreas e todos os riscos operacionais. Como presidente do CREA do Mato Grosso do Sul, ela estará, então, atuante com todas as engenharias. Não se tem estoque sem um armazém, engenheiro. E aí, não tem armazém sem engenheiro civil. Não tem silo sem engenheiro mecânico. Não tem silo sem um engenheiro eletricista fazendo um bom trabalho também, porque a gente tem uma série de premissas técnicas para a manutenção da quantidade e da qualidade desse alimento para dar a garantia da segurança alimentar. Tem toda a questão também do conforto e segurança do trabalho, do qual a arquitetura, embora tenha saído do sistema, continua sendo grande parceira, porque são trabalhos multidisciplinares. Né? Então, que os nossos ouvintes fiquem bem claros o conceito de segurança alimentar. E aí, paralelamente, vem o termo inocuidade alimentar, que muitas vezes popularmente é usado como segurança alimentar. Inocuidade é a característica de ser um alimento seguro, ou seja, de baixo ou nenhum, sem detecção de resíduos de agrotóxicos, do qual, sim, com os métodos analíticos, com a evolução dos mercados e das civilizações, tem sido um assunto mais moderno, dadas as exigências de mercado e exigências da própria humanidade. Muito obrigada e vamos debater, então. Pois é. Então, eu vou dizer uma coisa que eu acho que é fundamental, que ontem eu disse. Engenharia é vida. Eu acho que a gente tem que bater nisso, porque a desvalorização da área tecnológica está desvalorizando a vida. Você não vai ao médico sem engenharia, porque não tem médico sem engenheiro, não tem nada de comida sem a engenharia alimentar, não tem mesmo. Todo o tempo você está. Então, a engenharia, a arquitetura, a agronomia, a geociência, tem que ser valorizada e prestigiada, e nós deixamos ao longo dos últimos tempos, principalmente depois da Constituição Federal de 1988, que ela tirou o poder da engenharia para passar para o direito, e hoje o direito influi, interfere em tudo, né? Porque a gente está com um país que é meio que judicializado. Então, a gente tem que voltar a se valorizar para poder passar. Ontem, a Fátima presidente do CREA DF, ela disse que está fazendo no DF convênios com as escolas para você, porque tudo é muito cultural, né? Então, desde o ensino médio e até o primeiro grau,
as pessoas começarem a entender e a valorizarem a área tecnológica. Eu acho que a Andréa falou super bem, porque a gente trabalha, é um trabalho coletivo e é um trabalho que, no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu já tive experiência lá, a arquitetura, vários presidentes do CREA do Rio Grande do Sul, né, eram arquitetos, foram arquitetos. Até recentemente faleceu o Osni, que era arquiteto, urbanista, mas outros também arquitetos. E a arquitetura era muito, a Câmara de Arquitetura era muito forte, mas era muito ligada à civil. Então, a gente tem que unir as profissões para a gente trabalhar, porque realmente são complementares. Quem quer falar um pouco mais até na agrimensura, o Sérgio Velho, que é um amigo meu, que deve estar assistindo a gente, ele é agrimensor e falou que vinha hoje para prestigiar a Vânia. Ele é um grande geógrafo, ele não é agrimensor, ele é geógrafo. Ele é geógrafo, maior incentivador da geografia do Brasil. Né? Então, a agrimensura junta na segurança alimentar e agronegócios, em qualquer área, a agrimensura é fundamental, né? Vamos lá, Vânia, fale alguma coisa, por favor, no nosso mercado. A agrimensura, ela vem no início, né, de qualquer coisa, a gente conhecer o espaço físico, o que a gente tem. Quando a gente fala em produção, você precisa saber o que você tem de espaço para poder usufruir de tudo isso. É o conhecimento, as mensurações, as características do terreno, que tipo de produção a gente vai conseguir dentro daquele terreno, daquelas características. Então, eu acho que, como a Andréa colocou muito bem, todas as profissões, elas se entrelaçam para que a gente consiga chegar num resultado final com bastante segurança, com bastante clareza e com bastante segurança. Eu acho que o importante é que as profissões unidas nas questões, não só da questão alimentar, mas de todas as outras questões, as nossas profissões, elas entrelaçam para dar garantia e, principalmente, segurança para a sociedade. Então, a gente sabe que ali tem a questão técnica, em cada pontinho, em cada etapa, a área tecnológica contribuiu. Então, é isso que traz essa garantia e essa segurança que a sociedade tanto precisa. E que a sociedade também precisa conhecer mais o nosso papel em cada parte, em cada etapa, para que ela também consiga valorizar as nossas profissões. Nessa busca que tanto a gente está de valorização, é importante a sociedade saber qual é o papel nosso em cada um desses produtos finais que a gente tem. A Ana Paula falou muito bem, né? Da valorização e da importância, inclusive junto à sociedade e junto aos assentamentos e à população rural. A Ana podia dar alguma informação mais para a gente interessante? Eu não entendo nada disso. Então, queria mesmo. Fala um pouco mais para a gente sobre essa. A importância de termos produções mais próximas dos centros urbanos é função da logística, fica mais barato esse produto, a gente consegue fazer com que ele chegue mais fresco, em melhores condições de uso, sem necessidade de aditivos e conservantes. Então, isso é um grande ganho para todos, para o meio ambiente, para quem produz e para quem consome. Essa questão de produzir entre famílias, e aí eu volto para os assentamentos, porque eu contei a história do assentamento de Nova Iguaçu, né? Aquilo ali foi um marco na vida de muitos profissionais que vieram fazer pesquisas para conhecer, mas que negócio é esse de um assentamento tão próximo de um centro urbano? São 92 famílias produzindo e ali mesmo é consumido, porque as famílias do centro urbano vão à porta comprar. Então, isso é muito importante para a questão da segurança alimentar, porque a segurança alimentar é o seguinte, para além da disponibilidade do produto, ele existe num determinado local para a gente ter acesso dele. Que bom, né, Andréa? Se ele existe lá. Nós temos acesso a ele, eu consigo chegar até ele,
Aí a gente está mexendo com a logística. Eu tenho como produzi-lo? Não. Então, eu preciso ter como produzi-lo se eu não posso comprá-lo. Então, a segurança alimentar é garantir que as pessoas tenham o acesso. E o acesso não é só ir ao supermercado e comprar. É tê-lo de fato. E se eu não tenho dinheiro para comprar, eu tenho que poder produzi-lo. É onde a gente entra na questão da reforma agrária. Então, os assentamentos é o coração da história. Os assentamentos precisam produzir cada vez mais. As políticas públicas de incentivo à promoção, produção de alimentos seguros, alimentos saudáveis, alimentos que chegam mais rapidamente aos centros urbanos, isso muda aquela economia local. Hoje nós estamos muito presos aos mercados, mas aquelas feiras de bairros, direto do pequeno produtor, ela alimenta aquela economia local. Ela é muito importante. E as tecnologias, das mais simples às mais complexas, elas são todas muito bem-vindas e todas as engenharias são importantes, porque a produção agrícola, ela interfere diretamente no ambiente. É verdade. Olha só, queria agradecer a Suzana Satamini, que é uma grande parceira e que sem ela não estaria conseguindo fazer, porque ela é muito organizada também, então ela está nos ajudando muito. A Denise Frantuoso, que está aqui com a gente, e também deve ser ligada a Andréia, né? Porque ela veio que agora que pude entrar e assistir a esse encontro. Que bom, obrigada, permaneça. Fernando Lima, que está bombando aqui pelo WhatsApp, chamando as pessoas, que é um engenheiro eletricista, grande presidente da SOP nacional, que é um grande apoiador nosso e conselheiro no Clube de Engenharia, conselheiro vitalício, foi conselheiro no CREA várias vezes, é presidente da SOPS, e um grande parceiro também. A Flávia Rochim, que é presidente da AEAG, que é a Associação Feminina de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a AFIAG, Minas Gerais, e foi conselheira no CREA, coordenadora nacional da ETS, é uma grande parceira também, inclusive no programa Mulher nosso, que está aqui presente, obrigada, e apoiadora também desse evento. Vai estar aqui na sexta-feira. A Andréia falou que vai falar alguma coisa sobre... Diga lá, deve ser isso que a Ana Paula falou. Dando continuidade ao que a Ana Paula muito bem colocou, essa questão do papel dos assentamentos, do papel das comunidades minoritárias e do papel da mulher também na segurança alimentar. Bom, nós temos que ver que, na realidade, para o consumo interno brasileiro, o fluxo de comida, de alimentação, vem da pequena propriedade, em torno de 70% a 80%. Quem é que faz a pequena propriedade? As mulheres. As mulheres são mão de obra na pequena propriedade. Elas são as administradoras do negócio, elas conduzem a propriedade, auxiliando o marido como mão de obra, não entram no custo de produção, não tem o IBEC, eu acho que é de suma importância, né? A questão de que a gente não tem hoje como mensurar essa mão de obra, e ela é significativa, ela gera lucro para essa pequena propriedade, tá? Da agricultura familiar. Muitas mulheres, colegas de profissão, atuam nas EMATER, nas entidades que prestam assistência técnica no meio rural. Eu também, Ana Paula, eu não comecei grande. Eu comecei na assistência técnica em cooperativa, bem pequenininha aqui no interior do Rio Grande do Sul, em que as comunidades todas, o módulo agrícola era de 1,62 hectares, mas que são grandes produtores de leite, de suínos, de aves, e para isso tem que ter milho, tem que ter pastagem, tem que ter tudo. E a gente põe a mão na massa mesmo, tinha que produzir, né? Então eu sei bem como é que é o módulo da pequena propriedade. E ela faz essa segurança alimentar para o povo brasileiro. O feijão do Brasil
ou ele vem importado para a panela do brasileiro, ou ele vem dos pequenos produtores que não produzem soja, mas que produzem feijão. E é o nosso carro-chefe, tá, de fonte de proteína e segurança alimentar. Então, nós temos que ter um olhar, e também eu tenho trabalhado muito como voluntária, que eu acho que é obrigação minha devolver para a sociedade, a questão das farmácias vivas, da qual o Rio de Janeiro, aí eu tenho que mencionar a colega Selma do Rio de Janeiro, né, fazem um trabalho fenomenal. Então, temos muitas coisas aí para discutir, porque também é segurança à saúde da mulher rural. Obrigada. Águida, fala alguma coisa da tua irmã, da Mônica. A Mônica faz um trabalho muito legal. Ativa o microfone. Bem, para o Andréia e a Ana Paula, vocês são espetaculares, assim, eu estou aprendendo de monte, entendeu? Eu convivo com agrônomos, mas assim, a parte de segurança alimentar e inocuidade alimentar, para mim, era tudo segurança, tá? E quando a Andréia estava falando, e a Ana Paula também, a importância de todas as profissões, porque a logística e a infraestrutura e as construções rurais todas é engenharia pura, de todas as engenharias. Então, não é só uma. E aí vai rodando todo mundo, é barragem, captação de água, geração de energia, são os silos, são as máquinas, os tratores, os equipamentos, né? Os grandes silos, que tudo hoje é mecanizado e tudo com energia elétrica. Então, assim, é muito rico e é muito bonito isso. E você fazer isso andar perfeitamente é maravilhoso, né? Aí ela está falando para poder citar minha irmã, porque minha irmã trabalha no Ministério da Economia, foi da Conab vários anos, e ela foi superintendente da Conab vários anos, trabalhando justamente com a parte de controle de alimentação e essa parte de controle alimentar. Ela é administradora, mas... ela trabalhou muito, é uma pessoa que tem uma grande trajetória, né, nessa área. Na área Juliano Salles Marzola está dando parabéns pela excelente pauta. Mulheres do Brasil e as grandes, eu não gosto muito daquele Mulheres Poderosas, Mulher Maravilha, não, porque nós somos muito mais do que isso. A Selma, eu acho muito bacana esse reconhecimento da André, ela faz um belo trabalho, né? O Estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem um trabalho na agricultura doméstica não, familiar, extremamente importante. E eles são muito ativos, muito unidos e estão muito próximos da gente. A BEA mesmo já já viabilizou para eles várias reuniões e já participei também. Tem um vereador, que eu esqueci o nome agora, que incentiva muito a agricultura familiar. Eu já tive várias vezes com o Jorge Antônio, que é agrônomo aqui do Rio de Janeiro, com ele em audiências, em reuniões no gabinete. Quer dizer, é um trabalho muito bacana e muito próximo, realmente, da engenharia como um todo, né? Porque sem a engenharia mecânica e hoje sem a robótica, quer dizer, sem tudo isso, a gente não estaria no desenvolvimento que está. E hoje o agronegócio praticamente leva o Brasil, né? Se a gente, às vezes, não só para onde a gente quer, mas, de qualquer forma, a força do agronegócio é muito grande. Não só do nacional, né? Que a gente deve priorizar. Até como E a gente tem aqui a nossa ministra do Mato Grosso do Sul, uma mulher poderosa, defendendo todas essas questões. Então, uma parceira nossa, do nosso sistema, do CREA, do CONFIA. Então, assim, a gente tem essa facilidade, esse acesso a ela, nos ouve e nos defende também nas nossas questões. Então, é um ponto muito relevante e é um
grande trunfo, né, presidente Vânia? É um grande trunfo que o Mato Grosso do Sul e nós mulheres temos. E a presidente Vânia tem feito um excelente trabalho aí para aproximar o nosso sistema e nós mulheres da atual ministra. Eu vou aqui provocar um pouco a arquitetura, tá? No meio urbano, as pessoas também estão sentindo necessidade, ainda mais agora com a pandemia, de conviver com praças, de ter a sua própria horta, de ter seu jardim na casa. Hoje, por exemplo, já foi declarado que as flores fazem parte, sim, do complexo essencial, tá, de bem-estar, de qualidade, e entram na categoria hortifruti. Tá? E aí, nós entramos, eu aprendi muito no último CBA, que a Ana Paula Guimarães organizou brilhantemente, sobre o tema hortas urbanas. Tá? E acho que a arquitetura tem muito a contribuir nesse tema hortas urbanas, bem como a agrimensura também tem muito a contribuir, porque não existe produção sem captação de água. E captação de água, a engenharia de agrimensura, os agrimensores trabalham muito bem na questão das microbacias, todo esse ordenamento territorial que se faz necessário. Então, são realmente atividades multimodais que eu conclamo aí as colegas a darem debaterem um pouco esse assunto, até para instigar os nossos ouvintes. Nossa, que boa participação. Fala, Ana, Lúcia. André, eu achei que você colocou, foi muito bem explícito o que você colocou. E acho também a seguinte coisa, que todos os prédios, seja do Rio, seja do estado inteiro, né? Seja de Brasília, seja de Mato Grosso, seja de tudo, deveria ter uma horta, vamos dizer lá, em vez de fazerem coberturas, fazerem uma horta para o próprio prédio, coisa que não é feito, entendeu? Isso é uma coisa, inclusive até diminui o calor, porque é a terra, é a água, é a própria plantação, isso abaixa o calor. Então, todo prédio deveria ser obrigado, todas as prefeituras deveriam obrigar os prédios a fazerem uma horta, vamos dizer, lá em cima, as coberturas deles serem tudo com horta. Eu acho que isso ia ficar muito legal, ia ficar muito bonito, entendeu? Inclusive, em São Paulo tem alguns prédios que fazem isso. Não, aqui no Rio também acho que tem, mas são muito poucos, entendeu? E seria uma ótima. Imagina você querer um manjericão, você vai lá em cima, colhe na hora, desce e faz a sua comida. É verdade. Olha, gente, eu estou aprendendo a beça. Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade que vocês estão dando para a gente de efetivamente ver o quanto que as nossas profissões, conforme a Vânia tinha mencionado, elas se entrelaçam, né? E quanto é importante essa união. E eu acho que a mulher é extremamente agregadora. Apesar de sermos competitivas, eu sou competitiva, acho que todas nós aqui somos, mas essa competição a gente tem ela com muita ética e foi necessário para a gente também, vem sendo necessário, porque senão a gente dança, né? Então, o homem não aceita a mulher. Para a gente ser aceita, a gente tem que se impor. E, às vezes, a gente não consegue se impor com tanta delicadeza como algumas conseguem, nem todas, né? Então, eu queria também... Então, estou agradecendo, realmente, estou muito feliz. Acho que foi uma pauta muito feliz mesmo. O Lauro está aqui dizendo, inclusive, um tema de grande valorização para a humanidade. Realmente, é para a humanidade, para a vida. E estou muito feliz da gente estar falando. Ana Paula Guimarães, diga lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês, há uns anos atrás, eu ministrei uma palestra sobre hortas urbanas. Eu chegava da Europa, né, em 2000, e muitas novidades. E um colega me disse o seguinte, um engenheiro agrônomo, isso não funciona, esquece. Isso é coisa daquele pessoal que quer inventar lá do outro lado. Tudo bem. E um outro falou assim, eu adorei, eu acho que isso é o máximo. Então vejam que duas pessoas de mesma formação acadêmica, cada um com uma ideia diferente sobre o que assistiu da palestra. Um largou para lá e o outro seguiu.
Há 2 anos atrás, esse que seguiu, ele foi ao Clube de Roma, lá da FAO, para receber um prêmio de reconhecimento de produção urbana no Rio de Janeiro pelo programa Hortas Cariocas. Porque desde então houve investimentos e mais investimentos sobre uma produção em áreas urbanas, em áreas que eram pontos de lixo, pontos de tudo que vocês puderem imaginar, e aos poucos essas áreas vêm se transformando em produção, em alimento, em recuperação de solo, exclusão de área degradada, atividade social, atividade terapêutica para essas famílias que moram em áreas complicadas, áreas delicadas, né? E, enfim, o Rio de Janeiro ele começou a se superar, e aí eu aproveito aqui a oportunidade, embora ele seja um homem, mas eu adoro, sabe, o Júlio Barros. O Júlio foi lá e ele acreditou, e ele passou esses anos todos investindo e toda vez tentando convencer os gestores, e os gestores apostaram, uns mais, outros menos, mas nunca pararam o programa. E esse programa existe até a data de hoje, e eles ganharam esse prêmio internacional. E isso, assim, é de muito orgulho quando é falado aqui na Selma. A Selma faz um trabalho fantástico pela Pesagro sobre a produção, sobre a orientação de como fazer e como orientar. Isso é muito importante. Esse ano, inclusive, a gente tem aí já um indicativo fortíssimo em nome desse trabalho de Selma. Ela ser o nosso prêmio Joana Doberheim. Tá bom, Ana, não a gente falar do CREA. Ai, desculpa. Nada a ver. Vamos lá. Ninguém nem sabe o que é isso, porque a gente está fazendo uma coisa ampla, tá? Não tem nada de CREA. A gente está falando como a engenharia, de uma forma geral, sim. A arquitetura. E, veja bem, eu acho que a Carmen está falando aqui dos britânicos que cultivam chá produzido no Sri Lanka e enviam para os seus pais. A Suzana falando que ela está construindo em Cabo Frio, a casa dela, na cobertura, tem um telhado verde. Tá? A Flávia Rochim está comentando aqui o quanto, está salientando o quanto é fundamental, ela também é engenheira civil, a horta urbana. Na minha família também, minha irmã tem horta em casa, meu sobrinho tem horta, tem até frutas, árvores frutíferas, que estão efetivamente fazendo... você colhe flor e aí você colhe frutos. Lá a Denise está perguntando para a Ana Paula. Ana Paula, Denise Frandoloso, lá do Rio Grande do Sul. Como é o nome do programa da Selma, que ela não registrou, Ana Paula? Selma é uma servidora da Pesagro, certo? E ela faz trabalhos e projetos junto a profissionais e comunidades, incentivando a produção. A promoção O que é Pesagro? É a Pesquisa Agropecuária do Estado de Janeiro. É uma empresa vinculada à Secretaria de Estado, é uma vinculada. Ela é servidora pública. É uma servidora pública, faz um trabalho fenomenal de bom, que inclusive serviu de modelo para, no meu voluntariado, eu implementei o conceito dela, e a gente tem assim um intercâmbio de informações impressionante, que é o que eu acho que é importante, que o nosso sistema até pode fazer convênio com o CAL também, tá? Em que a gente proponha políticas públicas e convênios justamente de ter essa interdisciplinaridade aí para promover esse bem-estar social, até para entidades de classe podem se envolver. E eu quero também introduzir um outro conceito que está sendo muito utilizado, né, que é o conceito de circuito fechado. Então, você produz, você gera um resíduo dessa produção, um resíduo vegetal, né? Vamos ver, por exemplo, horta, você colhe alface, mas tem folhas que são colocadas fora e que você pode compostar, né, e trazer de volta na forma de fertilizante. E aí também isso gera um chorume, e aí entra a área da engenharia civil, né?
tratamento desses resíduos, o escoamento, até o saneamento, né, a garantia. Então, eu vejo em vocês o quanto é rico, né? Aqui em Vera Cruz do Sul, nós temos um projeto voluntariado que se chama Farmácias Vivas, baseadas no modelo do Rio de Janeiro, tá? Que eu tive esse prazer de conhecer. Saúdo aqui a conselheira Denise Frandoloso, que é a atual coordenadora adjunta da CCA Agro Nacional. CCA Agro é Câmara de Agronomia, tá? De Agronomia, do isso, CREA. desculpa, isso. Então, olha só, eu acho que a gente está iniciando aqui um debate, até um projeto pode sair daqui, em função da gente lutar contra a fome, né? A gente pode fazer, quer dizer, principalmente, por exemplo, Andréia, Ana Paula, agrônomas do Brasil todo, a gente pode incentivar que isso seja realizado. Quem falou alguma coisa assim, que é um homem que valoriza muito, acho que foi a Ana Paula. Ana Paula, a gente não é contra o homem, não, é só, a gente está falando aqui sobre as mulheres, mas os homens são fundamentais para a gente. Mas de preferência que a gente agora, olha, a Agenda ONU 2030 do combate à fome, é verdade. Agora eu queria dizer uma outra coisa, vocês sabiam que hoje a ONU, ela não só prestigia as mulheres, como os grandes projetos mundiais de patrocínio da ONU, eles obrigatoriamente têm que ser gerenciados, quer dizer, os gestores têm que ser mulheres. Eu acho que isso é uma dica, é de uma importância enorme, inclusive no trabalho. A equidade social, tudo bem, mas porque não é mais do que equidade social, porque equidade ela vai igualar. Lá não, a ONU hoje ela obriga que os projetos sejam coordenados por mulheres. E eu acho que isso é muito bom, porque só com essa obrigatoriedade é que os homens aceitam a gente facilmente, né? E as mulheres são menos unidas em função dessa luta pelo espaço do mercado e tal. Agora, me diz uma coisa, como que a agronomia hoje, vocês têm conhecimento de como, após a chegada dessa pandemia horrorosa, o que está sendo feito em termos de... O que está mudando na agronomia? Porque não dá para ter agronomia virtual. Então, o que está mudando na atuação das engenheiras agrônomas, sem falar que é uma coisa que você vai trabalhar remoto, tudo isso a gente já sabe. O que está mudando na agronomia? Vocês sabem, Ana Paula e Andréia, Vânia, Ana, Águida, eu não sei. Quem vai falar? Quem sabe? Eu vou provocar um pouco as engenheiras agrônomas aí. Porque, assim, que eu saiba, o agronegócio não parou. Pelo contrário, ele se alavancou mais e mais, entendeu? E aí tem uma participação muito importante, não só das profissionais. Eu me lembro quando meu pai foi coordenador do órgão federal, do Conselho Nacional de Desenvolvimento da Pecuária, né, não existe mais, ele saiu com 20 extensionistas, Yara, das quais era uma mulher apenas. 20 extensionistas, ele saiu para treinamento, 20 extensionistas, apenas uma mulher. E hoje você vê, pelas pesquisas que a gente faz aí, a participação muito atuante da mulher nessa área, cada vez mais. E aí, vou aproveitar com a visão que a Fátima Gó falou na live de ontem, o perfil da mulher, né? A mulher tem esse perfil de conseguir ver tudo e conseguir trabalhar em várias frentes, esse perfil diferenciado. Então, gostaria de ouvir as duas profissionais. E se eu fosse perguntar aqui, tem um monte de coisa que eu quero saber com detalhe. Essa farmácia viva, sobre inocuidade alimentar. Essa é boa. Uma pergunta que eu tenho que vocês duas aí seriam muito... Bom, eu vou começar, tá, Ana Paula? E a gente vai fazendo aí a dupla. Com a pandemia... Com a pandemia, nós tivemos uma retração do meio urbano que teve que se resguardar com o lockdown.
o isolamento social. Mas as pessoas continuaram e até aumentaram o consumo de certos alimentos. Vamos lá, o feijão, o arroz, a farinha de trigo, porque ao ficar em casa a mulher faz o pão. Ao estar entediada, a mulher ou faz crochê, ou faz tricô, ou vai para a cozinha. A preocupação da saúde da sociedade brasileira, ela aumentou. Então, o pessoal procurou fitoterápicos, procurou reforço na sua alimentação. A classe média, isso são dados, tá? Não é opinião minha, são dados comprovados. A classe média, ela revisou seus hábitos de consumo. Numa primeira instância, o setor de floricultura sofreu um recesso porque vendia flores de corte, mas teve troca. Nunca se vendeu tanto gramado. Aí a Ana Paula vai poder complementar aí no Rio de Janeiro. O pessoal fez paisagismo na sua casa, tentando melhorar o ambiente da casa. Tá? As flores de corte foram trocadas por flores de vaso. O setor de floricultura se reinventou. E o sistema agroalimentar como um todo vem se reinventando. Além disso, nós tivemos um desafio terrível, que é de infraestrutura e logística, por parte de desabastecimento de suprimentos para a produção agrícola. Fertilizantes é um exemplo. Navios que estavam embarcados da China, da Rússia, para chegar aqui no Brasil, não chegaram. Então, o setor teve que se remodelar, buscar rocha fosfatada, coisas alternativas. Também está tendo um boom muito grande do setor de produção orgânica, dada que a sociedade vem buscando inocuidade, segurança nos alimentos, não só interna como externamente. Então, o setor do agro, tanto familiar como as feiras agrícolas, aí os engenheiros de computação fizeram um baita trabalho, né, como dizem os gaúchos, de ter as feirinhas, mercados locais, entraram na tecnologia de software rapidamente, entregas de cestas, vendas programadas, etc. e tal, e forçadamente quem dá assistência técnica não parou. Não parou. Duplicou a máscara, está tomando cuidados redobrados, mas está a campo. Tá correndo risco? Tá correndo risco. Mas um risco calculado, um risco programado, das quais aqui eu tenho que fazer menção às engenheiras de segurança do trabalho, tá? Que estão aí defendendo a segurança do trabalho nos frigoríficos. Ninguém deixou de tirar leite da vaca por causa disso. Tá? Pelo contrário, se aumentou o consumo de leite. Se aumentou o consumo de leite, precisa de mais milho, e assim é um efeito dominó. Né? Eu vou deixar a Ana Paula falar um pouquinho, mas é por aí. Pois é, Andréia. Nós temos o IBGE, ele realiza o censo agropecuário, que é assim, uma fonte muito rica de orientação para novas políticas públicas. E uma das coisas que o censo faz é a pesquisa do orçamento familiar. Se essa família tem recurso, a gente entende que ela se alimenta mais e melhor. Então, antes da pandemia, as famílias se preocupavam muito mais com alimentos processados, porque não viam diante delas um problema que poderiam te levar à vida. E durante a pandemia, a gente começou a assistir uma inversão, que é exatamente no que a Andréia colocou. As pessoas passaram a buscar os orgânicos, os que não têm acesso a agrotóxico. E só lembrando aqui, uma palhinha de que agrotóxico, ele não é só o sintético, existe agrotóxico biológico, natural. Tudo, pela legislação, o nome é agrotóxico. Então, eu não uso agrotóxico, o orgânico também usa, mas ele não é químico. Só para isso ficar claro. Então, a gente assistiu aí essa mudança de comportamento. Mas a grande preocupação é, se você não tem um recurso, se você não tem um acesso para a aquisição do alimento, você não o tem. E esta ainda é a preocupação da pandemia, quando a gente fala em acesso a um recurso de governo ou não. Se não tem acesso, você não tem aquele alimento adequado.
Então, isso ainda vem pesando muito dentro da pandemia. A gente ainda vai passar um período vivendo isso. A gente sabe que a vacina chegou, em algum momento chega na faixa de todo mundo, mas não é de um dia para o outro. Mas a questão da segurança alimentar, ela é tão presente na nossa vida que na Tailândia, a FAO fez o quê? Um estudo durante 10 anos em uma comunidade fornecendo a eles nutrientes mínimos, mas essenciais, e verificando junto a outros que não tinham acesso a esse mesmo tipo de alimentação. Em 10 anos, aquela população que ficou melhor nutrida, ela passou a produzir mais, ela teve mais força de trabalho. Então, isso muda uma geografia econômica de uma comunidade, de um país e do planeta como um todo. A segurança alimentar, ela é tão importante, ela precisa ser vista com tanta responsabilidade pelos governos, pelas famílias. A criança que fica buscando muito doce, buscando muitas outras coisas, fora das frutas, isso é muito sério. A obesidade, nos primeiros meses da pandemia, ela saltou. Os médicos rapidamente começaram a receber o contato daqueles clientes que ele não tinha, em função desse desequilíbrio. Imediatamente houve o quê? Um trabalho de reorientação emergencial. E as famílias que puderam passaram a ter uma outra tratativa para a questão da alimentação. Então, eu mantenho esse alerta, né, que a segurança alimentar, o acesso a um alimento, ele é muito importante. Quanto à inocuidade, é mais ainda, porque se o alimento estiver contaminado... Não para, né? Gente, olha só, eu vou passar para a Ana Lúcia, queria que vocês pensassem já, porque daqui a pouquinho a gente vai ter que terminar, só tem meia hora. Então, o que acontece? Dentro do Brasil, o que a gente pode contribuir para, neste período de pandemia, as ideias que a gente pode vir a ter, entendeu, aqui, ou que a gente pode, sementinhas que a gente pode lançar, para que a gente, realmente, a área tecnológica contribua para, em alguma coisa, em função dessa pandemia, porque essa vacina, eu tenho a impressão que ela chegou, mas ela não vai ser suficiente, não, vai demorar muito. Então, não há uma política efetivamente para trazer a vacina para todo mundo já. Então, o que a gente pode contribuir? Antes disso, eu vou passar para a Ana Lúcia, a arquiteta, para ela dar as suas impressões aí, falar alguma coisa sem ser o final ainda, né? Obrigada. Não, sabe o que eu queria falar? A seguinte coisa. A Ana Paula expôs muito bem esse negócio, vamos dizer, da agricultura familiar. A Andréia também falou sobre isso, que é muito importante. Mas eu acho que o mais importante de tudo, gente, é a educação, você educar as pessoas para fazerem isso. Entendeu? E também tem outra coisa que eu percebo assim, apesar que eu moro aqui, não vou para interior assim, o que eu percebo é o seguinte, vamos dizer, você planta laranja, você vai vender a laranja, vamos dizer, para o intermediário, vamos dizer, por R$1, e ele vende a laranja por 5. Entendeu? Então, quer dizer, o produtor também, ele às vezes não quer nem produzir muito, porque ele não ganha dinheiro com isso. Entendeu? Isso que eu estou percebendo. Agora, eu acho que a educação é fundamental nisso tudo. Você acha que a gente tem que começar a educar as crianças, desde pequenininhas, a começar a pensar nisso. Entendeu? A pensar como vai ser feito isso. Eu acho que isso que a Andréia falou tem tudo a ver com o que você está falando. Porque é o seguinte, com a chegada da pandemia, os mercadinhos das esquinas, eles começaram a bombar. Porque se você não vai no supermercado, porque você está com medo, você liga para o mercado aqui em frente à sua casa, e aí ele manda entregar. E aí tem as feiras da esquina, e aí tem os sobreviventes, né? Porque aí virou o momento da luta pela vida, inclusive a área rural, então ficou muito prejudicada, eles não têm para quem vender. Os grandes mercados, o abastecimento junto aos grandes supermercados, quer dizer, eu não sei exatamente como, acho que a Andréia vai explicar para a gente, como que se deu, aonde que startou esse processo da agricultura familiar, ela ter crescido tanto em todo o Brasil, para efetivamente
melhor? Esse tema é muito interessante, porque aí até abrange provavelmente a atuação do IBEC, tá? Que é o custo de produção, custo de escoamento de uma produção, a presença do atravessador, né? E que a gente tem oportunidades de cortar, eliminar o atravessador. Aí nós temos também que diferenciar dois tipos de produção. Se é commodity agrícola, que o estado da presidente Vânia tem uma supremacia na produção, que são produtos vendidos em larga escala, embora a qualidade dele esteja sendo cobrada. Hoje a soja é vendida em alguns mercados pelo teor de proteína, por exemplo, o mercado do tofu japonês. Tem que ser soja orgânica, zero resíduo, cheia de certificações. Tá? Mas a soja é um grande exemplo de commodity. Ela serve em grandes quantidades, ela tem um padrão, e aí o agronegócio, que chamam, realmente é em larga escala. Tá? Já os pomares, as frutas, as verduras são especialidades. Então, especialidades, você tem qualidades diferentes, tem a questão de sazonalidade de produção, e aí entra, sim, técnicas diferenciadas de produção para o consumidor poder escolher uma laranja do céu, uma laranja de umbigo, uma tangerina poncã, a outra com a casca mais fina, e cada mercado tem as suas escolhas. E a dona de casa, eu também sou cheia de manias, tá? Então a gente tem isso e cria esse hábito, né? A agricultura familiar, ela sempre permaneceu justamente por isso, porque ela atende esse mercado de especialidades, em que a agroindústria também, e o papel da mulher vem muito crescente. Aqui na minha região, uma região de colonização alemã, as alemãs têm por cultura cultivar pepino e botá-las em conserva, couve-flor em conserva, e isso gera uma renda para o pequeno produtor e abastece mercados pequenos e até vem a abastecer mercados grandes. Tá? Os mercados, e existem normas de rastreabilidade da produção vegetal. É uma INC conjunta entre a Anvisa e o Ministério da Agricultura, né, justamente para acompanhar e dar a garantia da inocuidade desses alimentos. Então, se for produzido em pequena produção ou grande produção, os critérios são os mesmos. Não pode usar agrotóxico ilegal, tem que ter uma assistência técnica e etc. e tal. E nessa parte de rastreabilidade, georreferenciamento, volto para os agrimensores também, né? Não existe georreferenciamento de produção agrícola sem a gente contactar com os colegas da agrimensura. Então, vejam o quanto é complexo, mas existe mercado para os dois tipos. O que a gente está vendo é uma multiplicação de tipos, subtipos, uma ampla variedade, maior acesso e até facilitação, e aí nós conclamamos a engenharia civil a fazer pressão, né? Quais são os maiores gargalos? Escoamento da produção. O Brasil é muito grande, tem problema de estrada, tem problema de erosão de estrada, problema de logística. Tá? Pelo menos no meu estado eu tenho certeza disso. Mas as mulheres são muito criativas e eu tenho certeza que nós unidas faremos grande diferença. É verdade, olha, a Carmen... Eu acho que uma coisa que a gente deveria também levar em consideração, essa produção, principalmente a produção familiar, a pequena, os assentamentos, as produções familiares, que nessa pandemia, em função até das crianças estarem mais nas aulas virtuais, as famílias se deslocaram para o campo. Então, a mulher está mais presente no campo, os filhos, independente da idade, estão mais presentes. Então, isso é um ponto a ser considerado. Aqui no Mato Grosso do Sul, como a questão rural é muito forte,
novo conceito em momento de pandemia também altera toda essa produção, essa questão alimentar e todos esses conceitos que a gente vem discutindo aqui. Ótimo. Olha só, Andréia, a Carmen Leonora está lembrando aqui que o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, ele criou um grupo de trabalho para estimular a participação das mulheres na ciência. Então, eu acho que essa participação da mulher, ela pode realmente, igual a Carmen está falando, ela pode ser ampliada, ela pode ser estimulada, né? Exatamente, a gente tem que se unir para lutar por esse espaço maior. A casa, por exemplo, você falou de campo, a mãe da Águida mora numa casa afastada, é um sítio, em Brasília, e eu mesma já trouxe para o Rio, goiaba, já trouxe frutas, quer dizer, eles têm antes até da pandemia. E agora, com a pandemia, no Rio de Janeiro, por exemplo, há um esvaziamento urbano enorme, exatamente porque as pessoas descobriram o interior do estado e descobriram a região serrana, foram para os seus sítios, descobriram que não precisam estar no Rio de Janeiro. Então, você pode trabalhar de qualquer lugar. E, com isso, há uma valorização muito grande da área rural brasileira. Aí eu volto a perguntar para vocês. A gente pode contribuir de uma forma efetiva, a gente da área tecnológica. O que vocês acham que a gente pode fazer? Nós, sem estrutura, sem CREA, sem Confio, nós, engenheiras e também não engenheiras, arquitetas, agrônomas ou das geociências. A gente pode contribuir para facilitar, para diminuir a crise, para valorizar a vida dentro das nossas áreas, da área tecnológica, mas o que a gente pode fazer sem estrutura? Vocês veem alguma coisa de fazer cartilha, a gente ter acesso, como a Ana Lúcia falou, é uma coisa cultural, então a gente tem que buscar para educar os nossos filhos, os nossos netos, na valorização da alimentação, né? Porque essa área rural, as pessoas todo mundo queria estudar, fazer faculdade, e ninguém queria cuidar do campo, né? Então, é uma vocação do Brasil muito forte. Então, o que a gente pode fazer? Quem se habilita a dar alguma ideia? André, que já está com o microfone aberto. A Ana saiu da live, Ana. Não, acho que não. Volta para a live com o vídeo também. Volta com o Yara, eu não me vejo sem entidade de classe. Eu não me vejo. Eu nasci em entidade de classe, eu acho que eu vou morrer com alguma associação, tá? E peço que as associações não me abandonem, tá? Só isso. Desculpa, eu falei, não falei Confio em CREA, não foi entidade de classe. Confio, CREA não é entidade de classe. Exato. Exatamente. Abstendo com fé, abstendo o CREA, a entidade de classe é a minha célula existencial. Tá? Eu posso ocupar N cargos, mas eu vou voltar sempre para a minha cidade, para a minha entidade de classe, da qual eu tenho muita alegria e orgulho. Então, as entidades de classe, nós, mulheres, nas entidades de classe, temos plenas condições de exercermos trabalhos comunitários. Muitos deles não geram gastos, não geram custos, e é um pouco diferente das ONGs, né? As entidades de classe da área tecnológica, elas inclusive têm redes de apoio financeiro, bancos, cooperativas, que podem até usufruir desse conhecimento técnico e que a gente oferte como entidade de classe um serviço tecnológico de qualidade e que venha contribuir efetivamente para a sociedade. Outra forma que a gente não gasta nenhum centavo é atuar frente aos comitês e às comissões municipais. Aqui eu faço como voluntária, é o comitê de urbanismo, eu me meto em tudo quanto é comitê, tá? Comitê de Ciência e Tecnologia e também esse das feiras rurais, etc. e tal, do qual eu dou o meu serviço, o meu conhecimento e sinto muito prazer. Eu me sinto muito melhor remunerada ao sair e encontrar a comunidade e ver que ela está sendo beneficiada
Porque eu fiz uso, sim, de curso público e agora eu tenho que reverter para a sociedade que eles gastaram comigo. Essa é a minha visão pessoal. Vou deixar as colegas falarem. Ontem a Kátia Lacerda citou isso. E citou que a gente precisa fazer o que a gente gosta, né? A gente precisa fazer o que a gente gosta. O brasileiro pensa muito em se aposentar. E que a gente não tem que pensar em se aposentar, a gente tem que pensar em retribuir, em contribuir, em valorizar. E com isso a gente mesmo tem a contrapartida do não envelhecimento, né? Você ficar em casa assistindo televisão o dia inteiro, assistindo série, né? Que é o que muita gente assiste, isso não está contribuindo com nada. Mas as pessoas estão, eu acho que tem muita gente se reinventando e buscando. Eu recebi um texto outro dia até o presidente da BRI, Oswaldo, engenheiro eletricista. Ele mandou um texto exatamente falando no quanto as gerações hoje, com 50, 60, 70, 80, não vai mais para casa e põe um pijama. O quanto ele contribui, quanto essa segunda não é a segunda vida profissional, não sei como é que diz, mas após até a sua aposentadoria da profissão inicial, o quanto ela faz a coisa que ela gosta e o quanto que isso contribui com a vida dela, com a família e com receita, e o quanto a pessoa se torna mais feliz, né? Que eu acho que a gente tem que buscar nas nossas profissões exatamente essa felicidade. Você já deu aula, Vânia, Andréia, Ana, Águeda, Ana Paula? Alguém já deu aula? Por 25 anos. Então, eu tenho essa contribuição no magistério também. Yara, aproveitando, eu acho que o que a gente está fazendo hoje aqui, a gente contribui. Falar das nossas experiências, buscar assuntos que, às vezes, no dia a dia, as pessoas não param para refletir. E eu acho que nós, com essa experiência, com essa troca de informações aqui, a gente dá a opção da pessoa de refletir e de buscar também, em algum ponto, alguém se identificar e também buscar contribuir. O que a Andréia disse é muito importante, a gente buscar essa contribuição mais efetiva, mas eu acho que também o que a gente está fazendo, falando das nossas experiências, do trabalho de cada uma de nós, isso também é um ponto positivo nesse momento que a gente está vivendo e que as pessoas precisam se reinventar. É verdade. Olha, Vânia, a Denise, aproveitando, a Denise Frandoloso, que é conselheira lá do Rio Grande do Sul, ela está externando aqui o orgulho que ela tem de ter uma presidente no CREA que ela se formou há 35 anos, que é o Mato Grosso do Sul, hoje, entendeu? Então, ela está externando, pus até o número do CREA dela aqui. Legal, né, isso? Enfim, gente, a gente vai ter que começar a pensar em concluir, né? Eu queria agradecer de antemão muito a vocês e às pessoas que estão participando da live, explicar que ela vai ficar exposta no YouTube, e isso dá um retorno maior do que a gente pode pensar, porque ela fica ali e aí uma pessoa procura segurança alimentar e pode cair na live, mulher e pode cair na live, e cai mesmo. Fora as pessoas que a gente divulgou nas nossas redes sociais e nos nossos CREAs, e que estão, que vão ver depois, puderam ver agora, e vão ver depois, enfim. Eu queria agradecer muito a vocês. Para mim está sendo um grande aprendizado, está sendo uma grande alegria, está sendo uma grande satisfação para a BRJ recebê-las aqui. Lembrar que ontem a gente teve uma live ontem sobre mulher e mercado de trabalho. Amanhã a gente vai ter sobre petróleo e gás, que também tem certeza que será muito rica. Na quinta-feira a gente vai falar na área ambiental e perícias, e na sexta-feira de ética e empreendedorismo. Quer dizer, são áreas amplas que tem certeza que tem interesse em todos, junto a todas nós. Entendo que a gente deve até começar, eu vou continuar com essa iniciativa. Eu espero trazê-las recentemente, e aí a gente, quem tiver qualquer tema,
interessante, por favor, me mande, porque a gente vai fazer novas mesas, e eu acho que é um nicho que a gente encontrou, de não só com mulheres, mas priorizando mulheres, tá? Mas não só com mulheres. E para a gente poder discutir as nossas profissões, a gente contribuir com a nossa experiência. Olha só, a gente tem gente aqui hoje do DF, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Baixada, Rio de Janeiro, Zona Sul, e eu que sou mineira. Então, a gente tem aqui um grupo muito, muito interessante, né? E a nossa audiência aqui tem Carmen da Paraíba, Suzana do Rio, quer dizer, a Flávia também de Minas. Queria agradecer a vocês também todas que estão presentes, que nem todo mundo eu citei, a Denise lá do Rio Grande do Sul, enfim, queria agradecer a vocês e deixar que vocês também complementem, eu fecho no final, tá bom? Por favor, vamos lá, Vânia. Yara, mais agradecer e colocar à disposição para que a gente possa continuar discutindo, contribuindo. Deixar um abraço especial aí para a Denise, que morou aqui no nosso estado, fez o seu registro aqui, e é um orgulho quando a gente encontra profissionais que têm essa ligação com a gente. Deixar um carinho muito grande para a Nancy, que está junto com a gente aqui, é uma presidente de CREA também, que nos orgulha muito, e assim, Ana Lúcia, Andréia, Águida, Ana Paula, uma experiência maravilhosa, aprendi muito com vocês, e eu acho que, com certeza, não só contribuímos, como também adquirimos conhecimento e vamos sair daqui melhores do que estávamos momentos antes. Um beijão, obrigada mesmo, Yara, olha, de coração, que oportunidade maravilhosa. Obrigada a você. Vamos lá, Ana Paula, você agora, na roda. Bom, eu quero aqui já agradecer a essa oportunidade e deixar que, quando nós conhecemos o ambiente em que estamos, e aí eu me reporto àquele ambiente rural, nós podemos aplicar ali as tecnologias, já não mais as inventadas, mas as conhecidas. Nós temos tantas tecnologias existentes, desenvolvidas por nossas empresas de pesquisa, seja estadual, seja a Embrapa, que é federal. E aí o que nós temos? Nós temos resultados maravilhosos. Eu só vou dar um exemplo aqui. Na década de 70, nós tínhamos uma produção de 47 milhões de toneladas de grãos. E agora, na atualidade, nós já ultrapassamos 250 milhões. Olha a diferença. Pelo simples fato de nos debruçarmos sobre o nosso ambiente, estudá-lo, conhecê-lo e aplicar as tecnologias adequadas. Então, quando nós temos a oportunidade de fazer isso também nessas pequenas áreas, hoje o Rio de Janeiro se desponta na produção das áreas de montanhas. Temos congressos internacionais na área de montanha no Rio, as pessoas vêm aqui para saber como produzir na área de montanha sem degradar. Isso é um marco, isso é histórico, isso é muito positivo para o Brasil. E quanto à nossa colaboração, eu assinei um convênio, eu estou presidente da Associação dos Agrônomos aqui no Rio, a IAS, eu assinei um convênio com a Embrapa Alimentos, e agora nós agrônomos, a partir dessa assinatura, quem é associado vai poder tratar a questão do alimento biofortificado, que é uma pesquisa desenvolvida nas Embrapas, foi um conjunto de Embrapas, eles desenvolveram, e a gente vai poder replicar onde nós estivermos atuando com o nosso voluntariado. Então, o engenheiro agrônomo da IAS tem um voluntariado para levar uma tecnologia que ela ainda está muito quietinha. E essa batata doce, esse aipim, esse feijão, eles têm um teor nutricional maior do que os comuns que nós encontramos no mercado. Isso é muito bom, né? Inclusive pela valorização que as entidades, o trabalho que as entidades podem fazer junto à população, quer dizer, as entidades que criaram os CREAs podem contribuir, devem contribuir, a IAG é uma que está se reinventando. Parabéns, Ana Paula, pelo seu trabalho. Eu só vou ter que passar para as outras, porque já está acabando o tempo, tá? Obrigada. Vai lá, Águida, por favor.
Gente, eu vou ser bem breve para escutar mais pessoas, porque o tempo está acabando. Muito obrigado, foi um prazer participar com vocês. Eu gostaria de que os assuntos aqui tratados fossem mais especificados, como, por exemplo, a farmácia viva, a questão da segurança alimentar, fossem outros momentos tratados por vocês com mais detalhe. Eu agradeço, muito obrigado, foi muito bom, eu espero que você faça outros movimentos como esse, Yara. Muito obrigado por me convidar para participar. Eu vou fazer, agradeço você por estar aqui. E a gente vai fazer assim, eu também quero aprender muito nessa área, eu acho que não só nessa área, acho que a gente vai ter uma experiência muito rica. E elas vão voltar e outras agrônomas virão também, outras agrimensores, outras arquitetas, não se esqueçam, amanhã petróleo e gás, quinta-feira a área ambiental, engenharia ambiental e perícias, na sexta-feira ética e empreendedorismo. Ana Lúcia, vamos lá, o seu... Eu queria agradecer a você, Yara, porque eu aprendi muito com a Ana Paula, com a Águeda, com a Andréia, com a Vânia. Foi muito bom mesmo, muitas coisas que eu não sabia. E como diz na gíria, né? Cada dia a gente vai aprendendo mais e mais e mais. Então, eu queria agradecer a todas vocês e espero que a gente consiga se reunir novamente para discutirmos mais alguma coisa. Muito obrigada. Obrigada, Ana. A gente vai se reunir, mas também a gente pode assistir, né? No YouTube. Então, assista fora também do horário, não tem problema. Vai estar lá disponível. Tá bom? E vai ligando para as pessoas, chama as pessoas, porque é importante a gente valorizar isso e, de repente, esse canal pode virar um canal mesmo da área tecnológica para o mundo. Vamos lá, Andréia, por favor. Quero primeiro agradecer a Bea e parabenizar a Yara, que está se revelando uma excelente comunicadora para as massas, isso é importante, não basta ter conhecimento, a gente tem que saber comunicar e transmitir, e ela tem sido extremamente generosa. Quero agradecer aí a companhia das colegas, aprendi pra caramba e saio aqui com a cabeça cheia de ideias, porque eu vejo que é um momento de união, de prospecção, de generosidade e de sinergismo. As nossas profissões não se sombreiam, o sol nasce para todos. Nós temos que fazer a matemática da interseção, unirmos e obtermos sinergia. Como conselheira federal, estou inteiramente à disposição de todas vocês, de todos os profissionais, para justamente ajudar através do Confea, evidentemente, e também da Mútua, a Caixa de Assistência, né, dos nossos profissionais, para justamente termos essa interatividade com os regionais, com as entidades de classe, com as associações, para criar mecanismos de que cada uma, as mulheres tão criativas, com certeza as nossas mulheres possíveis farão o impossível se tornar uma realidade. Mulheres possíveis é o que todas nós somos. Uma abençoada semana aí do Dia da Mulher. Muito obrigada. Olha, eu vou dizer uma coisa, a Ana Paula escreveu no privado que ela fala demais. Ela não fala demais, ela é uma entusiasta e ela tem muito conhecimento. O problema é que a gente tem pouco tempo, apesar de ser uma hora só. Aí a gente aumentou para 1h30. E, na realidade, eu acho que esse fecho da Andréia aí matou a pau, entendeu? É isso aí, a gente tem que exercitar e exercer e aplicar a matemática da interseção. E a gente tem que participar de todos os conselhos, de todas as áreas. A área tecnológica tem que se unir, não só mulheres e homens. A gente tem que se unir e participar de tudo. Dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, a participar das ONGs, a ONG que estiver perto da tua casa. Quer dizer, a gente tem que crescer, se unir e devolver à sociedade tudo que a gente recebeu, não só na área tecnológica, mas como na vida da gente, né? E o século XXI está aí, ele chegou. E como ele chegou, se a gente não se unir, se a gente não se doar, a gente vai dançar. Isso aí você pode pesquisar em qualquer lugar que você vai, principalmente no YouTube, né, onde tem tudo para pesquisar, que se a gente não mudar a nossa forma de atuar e participar coletivamente, a gente não vai sobreviver. Tá? Eu queria agradecer a todos, agradecer as pessoas que estão participando aqui com a gente, agradecer muito
a Paola, agradecer especialmente ao Paulo Vilela Dias, que é uma pessoa que tudo que eu peço, sempre que ele pode, ele atende, ele está investindo na gente, entendeu? Ele investiu na ideia. Então, agradecer a ele também pela oportunidade, pela viabilização, não só das lives, mas ele também vai... eu já conversei com ele, vou conversar mais, ele vai participar de mais coisas. Eu acho que a gente tem muito a contribuir. Agradeço a vocês novamente, espero vocês amanhã, da manhã até sexta, e vamos ver o que será a partir da semana que vem. Obrigada, gente. Boa noite. Queria agradecer ao Conf também, porque o Conf está divulgando. Tá? O Joel não deu para passar aqui nem ontem, nem hoje, mas deve passar até o final da semana. O Paulo Dias passou ontem. Os homens que estão aqui presentes, tragam suas mulheres, seus filhos, seus amigos e venham participar. Por favor, informem as pautas que vocês acham importantes e vamos em frente, tá? Obrigada, Paola. Pode encerrar, por favor, tá? Obrigada, gente. Valeu, tá? Boa noite.